E aí pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e hoje nós vamos aprender a trabalhar com luz e sombra, tá? A gente já está aprendendo a mexer aí com umas coisas mais 3Ds, né? E aí, no final do vídeo, do último vídeo, da última aula, eu expliquei um pouquinho sobre a importância da luz, porque tem um objeto 3D que não tem sombra, não dá para você ter a noção real do 3D, né? Então vamos aqui para a telinha do meu computador. O que eu vou fazer é o seguinte, como eu falei, você só consegue fazer extrusão de algumas formas, né? Palavras do After, arquivos do Illustrator, que você consegue converter os arquivos em formas geométricas. Eu vou trabalhar aqui agora com palavras. Vou escrever uma palavra simples aqui. Inscreva-se. Se você não é inscrito do canal, fica a dica, ok? Vou dar uma mexida aqui na forma um pouquinho e está aqui a nossa palavra. Bem, vamos fazer essa palavra se tornar um 3D, ok? Ela já é um 3D agora, eu já consigo fazer modificações em X, Y e Z. Aqui, como a última vez que eu trabalhei no After, eu utilizei o Cinema 4D como renderizador, ele já colocou o Cinema 4D como renderizador aqui, né? Então, se eu vir aqui mexer nas opções, eu consigo já fazer uma extrusão. Eu vou fazer uma extrusão aqui de 15. Obviamente, de frente fica difícil de ver, mas se eu fizer uma rotação básica aqui, em torno do eixo Y, eu consigo ver um pouco de profundidade. Talvez 15 seja pouco. Vou botar um pouco mais de extrusão para dar um aspecto legal. Beleza, tá aí, a nossa palavra está com uma extrusão, ela tem uma profundidade, mas o aspecto dela não está tão bacana por conta da ideia de que não tem uma diferenciação de sombra, de cores, de tons de vermelho, por conta da ausência de luz até então. Então agora o que eu vou fazer aqui é criar uma luz. E agora a gente vai entender os tipos de luz que tem aqui no After. Lembrando, para criar qualquer coisa, eu venho aqui em Novo, clica com o botão direito, Novo, e aí tem aqui Luz, ou você vem aqui em Camada, Novo, tem aqui também Luz. Bem, quando você vai criar uma luz, aparece aqui o nome para você dar para sua camada, ok? Tanto faz agora no momento. E aí tem algumas opções. Você tem a luz paralelo, o spot, o ponto e o ambiente. Bem, a luz ambiente para objetos 3D, vou colocar ela, ok? Vou dar um ok. Não vai fazer muita diferença. Não dá aquela diferença porque a luz está de forma homogênea no ambiente, então você não tem a formação de sombras, ok? Então essa aqui é a mais sem graça, vou apagar ela. Vou criar novamente uma camada. Lembrando que eu posso mudar. Eu crio uma luz, mas no menu mesmo eu posso mudar. Vou vir aqui agora vou criar uma luz do tipo Spot. Uma luz do tipo Spot é como se fosse um refletor. Ela tem uma direção e ela é circular. Tá? Eu vou dar criando essa luz aqui. E está aqui a minha luz Spot. Ela é circular. Ok? E aí tá. Lembrando que a luz. Lembrando não. Destacando aqui que a luz ela só funciona naqueles objetos que você colocar como sendo 3D. Então aqui eu vou ativar o 3D no plano. E agora o meu plano também ele é sensível à luz. Eu trago minha luz aqui, opa, cliquei no objeto. Eu posso vir aqui, ó, clicar em cima da minha setinha, trazer a minha setinha aqui, ó, minha luz para a direita, minha luz para a esquerda. Se eu clicar aqui na setinha verde, eu consigo levar ela para cima e para trás. Então assim, e isso vai dar um aspecto bem legal aqui para as palavras, né? Eu posso fazer um controle dessa luz, eu clico 2 vezes aqui e vai abrir o menu. E aí aqui eu tenho vários controles que eu posso estar fazendo. A intensidade, diminuir a intensidade. Eu posso aumentar o ângulo de observação ali da luz. Agora note que já está ficando pesado um pouquinho o processamento. Eu tenho que fechar essa janela aqui para poder mexer um pouco na luz, eu não dei um ok. Deixar ela centrada aqui mais ou menos. E vou fazer umas alterações. Então eu posso mexer na intensidade, posso mexer no ângulo, posso mexer na difusão para dar aquela ideia de sombra, ok? E por aí vai. E outra coisa que eu posso estar ativando é o projetar sombra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa luz mais para trás, aumentar aqui o ângulo, um pouco a intensidade, vou aumentar o ângulo para deixar mais claro. E vou... não deu ok. Enfim, eu posso também fazer essas edições aqui, ó, nas opções de luz. Ok.
E vamos lá, ângulo. Está aumentando o ângulo, está aumentando um pouco a difusão, diminuindo, aliás, para dar uma abertura, só que aí fica mais marcado aqui a sombra, né? Já que eu diminui a difusão. Eu posso, aliás, aumentar a difusão e aumentar a intensidade, que aí vai ficar mais legal. Fica mais suave. Fica mais suave aqui nas bordas e intenso no centro. Ok, como se essa lâmpada aqui no meio tivesse acesa, né? E aí eu posso mexer no raio, por aí vai. E tem essa opção aqui, projetar sombras. Está desativado, eu vou clicar em ativar. E não vai acontecer nada como esperado. Por quê? Porque um objeto projetar sombra depende do material do objeto. Por exemplo, se fosse um objeto transparente, perfeitamente 100% transparente, uma coisa transparente não projeta sombra. Então, a princípio, o que eu tenho aqui como objeto é a minha palavra inscreva-se e a minha luz, ok? Desculpa, a minha luz não, também está aqui a palavra luz. E o meu fundo para o meu renderizador também é um objeto, é como se fosse uma folha lá atrás, ok? Então ambos aqui são tratados como objeto no referencial da minha luz. E agora eu tenho que mexer nesse material. Eu venho aqui, ó, inscreva-se, vou abrir e vou mexer aqui, ó, nas opções do material. E aí dentro das opções do material, note aqui, ó, projetar sombra está desativado e eu vou ativar essa opção. Ativando essa opção, aí sim eu tenho aqui a projeção de uma sombra. E tá uma sombra bem esquisita, né? Porque a palavra está bem para frente. Vou mexer aqui na posição do meu material. Vou mexer aqui na rotação. Vou zerar a rotação. E aí eu zerei a rotação, só que aconteceu uma coisa bem interessante. O que aconteceu é que o meu plano ele está numa posição à frente. Aliás, o plano, no geral, quando ele está igualado com um objeto, vou colocar aqui a posição do plano, o after vai entender que o plano sempre vai estar à frente. Quando são dois objetos, aí vale aquele que está na camada de cima, e quando é um objeto e um plano, o plano sempre vai estar à frente. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho que trazer meu objeto para frente. Opa, mexi na rotação, aqui na posição, vamos lá. Eu vou trazer o meu objeto para frente é no sentido negativo. Agora sim, ele está aqui, ó, à frente do plano. E eu posso ver isso de uma forma mais interessante. Aqui na parte de câmera ativa, do lado de câmera ativa, tem um menuzinho chamado, tem uma janelinha aqui, um menuzinho de exibição. Eu estou com uma exibição. Eu vou colocar duas exibições horizontal. E aí o que eu tenho aqui, o que eu estou vendo aqui desse lado, seria uma visão de cima, é uma câmera superior, a minha luz está aqui, isso vermelho é o meu objeto, essa linha aqui é o meu plano, ok? E se eu clicar aqui no meu objeto, eu posso arrastá-lo, ó, no eixo Z para frente, e aí vai estar fazendo a sombra até maior lá no plano, e para trás do plano. Atrás do plano, obviamente, quem vai prevalecer é o plano, e aí eu não vou enxergar o meu objeto. Isso é uma forma de você até estar acertando aí a posição certinha, de acordo com o que você quer. Tá bom? E note, para eu ativar a luz, tá aparecendo sombra aqui, né? Eu vou mexer um pouco da minha luz também, para ficar uma coisa mais legal. Eu vou trazer minha luz um pouco para a direita. Ao ponto aqui de observação, vou girar para cá. E aí eu teria aqui, ó, uma sombra mais para cá, para a direita, né? Uma sombra mais marcada para a direita, certo? E por aí vai, eu tenho várias opções. E aí vamos continuar mexendo aqui. Vou mexer agora um pouco nas configurações de luz. A princípio eu estou usando o spot. Agora eu tenho a opção também de ponto. A opção de ponto ele funciona mais ou menos como o spot, mas ele manda luz não somente numa direção, mas em todas as direções. Então se eu aproximar para cá, ó, tem que dar o OK, né? Se eu trazer aqui o meu ponto para cá, para frente, ele está com uma intensidade muito grande, vou reduzir um pouco a intensidade agora. Porque o spot, ou o ponto de luz, ele vai em todas as direções, ele não tem uma limitação, então ele não faz aquela marcação. E aí eu posso trazer aqui minha luz para frente, para bem perto da minha palavra. Só que acontece é que se eu passar da minha palavra, aí fica tudo escuro, né? A princípio ele vai iluminar de trás para frente. Dá até um efeito legal aqui, mas não dá para ver muita coisa. Então eu vou trazer aqui para frente.
ok? Tem também esse ponto de luz. Note que está ficando mais lento, né? Ele leva um pouco mais tempo para renderizar um frame. Quando a luz fica bem perto aqui, vai dar um efeito bem legal aqui na sombra, ó, nas bordas. Vou afastar um pouco a luz. E aí ainda tem uma outra opção de luz, que é a luz paralela. A luz paralela é como se fosse uma luz bem longe, e aí ilumina sempre em linha reta o ambiente, aqui paralelo. Dá um OK. E aí na luz paralela, o legal da luz paralela é que você pode vir aqui, ó, vou trazer para cá. A luz ela está vindo de trás para frente. E se eu trazer esse aqui é o ponto para onde a luz está apontando. Eu vou trazer o ponto para onde minha luz está apontando nessa direção. Note que, embora a minha iluminação aqui, minha luz, ela esteja atrás do plano, não importa onde está a luz. Quer dizer que toda a luz ela está vindo aqui nessa direção assim, ó, de baixo para cima, da direita para a esquerda. E aí não importa, se eu colocar para cá, ó, isso aqui que você está vendo é somente a direção da luz, não é mais a luz em si. A luz é como se estivesse bem longe vindo aqui nessa direção, vindo agora de baixo para cima, da esquerda para a direita. Isso é uma consideração aqui da luz paralela que às vezes é muito útil, é mais fácil de ajustar as coisas e colocar tudo na devida posição. Tá bom, pessoal? Isso aí foi um pouco de luz e sombra. Lembrando que para você ativar a sombra, você precisa ativar em 2 lugares. Você tem que ativar na sua luz, na luz que você estiver utilizando, o projetar sombra, e você tem que ir no material e ativar também no material. Lembrando que não basta ativar no material. Quando você ativa o 3D, por padrão, todos os materiais aceitam sombra. Mas eu posso vir aqui, ó, pegar a minha luz, colocar de uma maneira aqui que gere uma sombra um pouco maior, mais destacada, e eu vou vir aqui na opção de material do plano aqui, desse plano de fundo. E nas opções de materiais do plano de fundo está aqui, para projetar sombra, ou seja, o plano não projeta sombra, mas ele aceita sombra. Se eu desativar isso aqui, vamos lá, somente desativado, aceitar sombra, desativar. Aí o que acontece é que nenhuma sombra que é projetada nele vai aparecer, e aí o Inscreva-se fica sem aquele aspecto com sombra que era tão legal, né? Então vou ativar aqui de novo, e aí fica nesse aspecto. Tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje, um pouco de luz e sombra. Lembrando que luz é muito importante quando a gente está falando de 3D, porque ele que vai dar um pouco de realismo naquilo, tá? E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco de câmera. Basicamente, luz, sombra, material e câmera é o que finaliza uma visualização 3D. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!